Eduardo, e como as novas gerações podem se preparar, né, para as frustrações do mercado de trabalho? Eu acho que o mais importante é elas conseguirem entender o que realmente é esse trabalho e não confundir isso, que eu acho que é uma tendência das novas gerações, como se fosse o único valor da vida deles. As novas gerações são muito boas, elas são muito inteligentes, elas têm acesso à informação. Você deve lembrar, né, João, na época do colégio, quando a gente ia fazer uma pesquisa, não era pesquisar no Google, a gente tinha que ir atrás, né? No papel, biblioteca. Então, eles têm muito acesso à informação. A questão deles é que eles, às vezes, não têm sabedoria do que fazer com esse tanto de informação e onde colocar esse tanto de informação. E aí surgem também essas ansiedades a respeito dessas expectativas. E as expectativas que eles têm de serem reconhecidos, já que eles têm tanto conhecimento assim. Só que eles não, às vezes, entendem que existe um conhecimento que é prático, eles precisam galgando esse resultado. Será que talvez um pouco hoje, assim, como os pais novos, né, que ficam colocando os filhos dentro de uma bolha, digamos assim, que preocupado que a criança não se frustre em momento algum, né, ou não explica que isso faz parte da vida, né? Como daqui a pouco isso é levado para o ambiente de trabalho? Né? Perfeito. Um dos caminhos típicos que a gente tem mais comuns, né, de ansiedade, ele está relacionado a um ambiente muito instável. Mas o excesso também às vezes peca, né? A gente brinca que às vezes a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então o excesso de reasseguramento que ele acaba causando muitas vezes é uma certa dificuldade, como tu falou, assim, João, de conseguir tolerar frustrações que são naturais. Os pais não podem proteger os filhos do mundo, né? Eu acho que essa é a grande questão. A grande questão é preparar os filhos para o mundo. Exatamente. Que não é fácil também. Que não é fácil, dá uma pena, dói ver aquele sofrimento. Às vezes dói mais no pai e na mãe do que do próprio filho, mas a gente tenta. Tenta, do nosso jeito, exato. Me diz uma coisa, falamos sobre as expectativas irreais dos funcionários. Agora eu te pergunto sobre as expectativas irreais dos gestores, chefias, enfim. Exato. A expectativa irreal, às vezes, dos gestores é o gestor, como o João trouxe, que não se atualizou. Ele tem na mão uma ferramenta fantástica. Vamos brincar aqui que nem o ChatGPT agora, que todo mundo está falando, inteligência artificial. Tu tem que saber como é que essa ferramenta, que são essas novas gerações, funcionam. E eles são altamente estimuláveis se a gente der a dose certa de estímulo e motivação. Talvez a principal motivação desses indivíduos seja o reconhecimento. Eles foram moldados para serem reconhecidos. E o gestor que não consegue reconhecer, que é aquele gestor linha dura, que só critica o que está errado, o 10 é o mínimo, esse gestor muitas vezes vai ter um conflito natural com essa nova geração. Mas não é fácil essa transição, né? E ao mesmo tempo é necessária. Não é fácil, mas necessária. Tu vê que alguns empresários que estão, estou com dificuldade de pessoas, as pessoas não ficam na empresa, né? E eu estou deixando de crescer, ou até eu abdiquei de crescer porque eu não consigo pessoas. Eu disse, olha, a mudança tem que partir de ti, né? Tu vai ter que estudar e se adaptar para poder crescer, porque outras empresas estão se adaptando, estão crescendo e estão com lucros maiores. Então, tu vai ter que se adaptar ou tu vai ficar para trás, né? Exatamente. Por isso que a liberdade é tão importante, né? Eu tenho uma colega que há muito tempo atrás trabalhou no Google. E lá eles têm aquela sala maravilhosa, cheia de videogames, jogos, etc. Piscina até, tem até piscina no Google. Ninguém usa, tá? Por que ninguém usa? Porque tá todo mundo trabalhando. Sabe quando é que eles usam? Porque em São Paulo, sexta-feira de noite é difícil de pegar Uber e depois que eles terminam o trabalho vão lá para a salinha. Mas está todo mundo trabalhando. O que eles gostam de ter é perspectiva de liberdade. E quando a gente respeita isso, as coisas acabam acontecendo. É interessante essa questão, porque eu também tem um conhecido meu que trabalha no Google nos Estados Unidos, né? E que a cobrança é muito grande, a competitividade interna das equipes também é muito grande. Então, não, tem aquilo lá, a pessoa acha que tá no resort de férias, mas é bem o contrário, a pressão é forte, quem não se adapta é desligado. Exatamente. O foco é muitas vezes mais no resultado agora. Não precisa mais você ficar trabalhando das 8 às 8, mas você tem que entregar. E isso muitas vezes pesa e aumenta a ansiedade na sua responsabilização. Quem entregou pode jogar ping-pong à vontade, não vai ter problema nenhum, a empresa não vai te incomodar. Mas o difícil, às vezes, é sentir suficientemente à vontade e seguro para entregar e sentir que esse resultado é suficiente. E como são as expectativas futuras nos ambientes de trabalho, né? E as expectativas de
aposentadoria com a expectativa de vida? Pois é, isso é quase uma pergunta para ti, João. Assim, o que nos espera a aposentadoria? Eu acho que cada vez mais essas relações que antigamente na sociedade civil nós conhecíamos como seguras, não são mais tão seguras assim. Ninguém se aposenta mais por 20 salários hoje em dia no Brasil, né, João? Então é muito difícil. O que a gente tem que ver são alternativas nesse sentido. E aí também é uma chamada na questão de, ao invés de eu trabalhar 40 horas, porque eu só vou trabalhar só, entre aspas, 30 anos, talvez eu vou ter que pensar em reduzir minha jornada de trabalho para 30, 25 horas, porque é uma maratona, eu não posso dar um sprint de 100 metros, senão eu vou cansar. Eu vou ter que trabalhar talvez 40, ou na minha geração, acho que até os 50 anos de trabalho a gente vai ter que ter. É isso que eu faço, porque é bastante... Não, até pouco tempo atrás, meu pai estava com 73 anos, está trabalhando a pleno, né? Talvez talvez ele trabalhando demais, mas talvez nós temos que estar preparados que a gente vai trabalhar muito mais tempo. Com certeza. Só tem que tirar o pé um pouco, né? Exatamente, senão a gente não chega no final. Doutor, que tipos de relações podem ser benéficas, então, para ambas as partes? A relação que entenda a natureza de ambas as partes. A relação do funcionário que entenda os deveres da chefia. O melhor tipo de funcionário, ao meu ver, é aquele que já foi chefia em algum momento ou já teve essa responsabilidade. Ele consegue ser empático e entender as pressões que essa chefia ou esse cargo exige. E as chefias entenderem as particularidades desses funcionários, que, como eu disse, se a gente ajustar essa natureza, a gente consegue extrair coisas maravilhosas desses indivíduos em termos de produtividade. Eles são têm um potencial gigante, eles só precisam ser reconhecidos. Perfeito. Bom, Eduardo, e que tipos de alternativas teríamos que buscar nessas novas relações de trabalho? Uma das alternativas, talvez, que a gente tem que começar aos poucos a conversar mais a respeito, é a sinceridade. O que eu quero dizer com sinceridade? Não é uma coisa boba nesse sentido, mas que a gente possa colocar os pingos nos is. O que eu espero do meu funcionário, o que o meu funcionário espera da empresa, sem nos ofendermos a respeito disso. Com as relações mais próximas, também ficou um pouco confuso o que eu posso esperar, o que eu posso demandar, o que é uma coisa trabalhista, o que é uma coisa pessoal. E essa grande confusão provavelmente só vai resolvida se, dentro das relações profissionais, nós somos sinceros. O que tu espera de mim, o que eu espero de ti e o que tu pode obter a partir dessa relação. Só tem que cuidar do sincericídio, né? Exatamente. Por isso tudo na dose, né? Na dose certa, né? Ah, muito boa essa. Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Sincericídio. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero te convidar para interagir conosco nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E também te lembrar que nós estamos nos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e agora também a novidade que é a Rede Litoral de televisão. Bom, primeira pergunta desse bloco, então, Eduardo, como a sinceridade pode ser uma solução no ambiente de trabalho? Perfeito, pegando o link que tu trouxe, né, João? Assim, sem sincericídio, mas a ideia da sinceridade tem a ver com os feedbacks constantes. Muitas pessoas têm o pressuposto de achar que o outro deve adivinhar o que eu estou pensando. E quando o outro não adivinha na sua bola de cristal, meu Deus, que ofensa que isso é, tá? Isso pode ter a ver com algumas relações primárias, expectativas, enfim. Mas não é a função do outro adivinhar o que está passando na nossa cabeça. Isso vale para funcionários, isso vale para colegas, isso vale para qualquer um dentro da estrutura da empresa, né? Por isso
que a clarificação desses pressupostos e o que esperar de cada um é tão importante. Contratos bem feitos, não só em termos de papel jurídico, mas contratos verbais bem feitos, evitam muita incomodação. Isso tu deve saber muito bem, né, João? Acho que essa questão de expectativas é importante, né? Que às vezes a pessoa acha que está, vamos por assim, abafando no ambiente de trabalho e no fim o gestor está descontente, né? Ou daqui a pouco a pessoa está se cobrando demais, que acha que ela não está bem e o gestor, o chefe, enfim, está super feliz com as entregas dela. Exatamente. E aí vem também um outro elemento que eu vou poder, acho que colocar aqui pra gente, que é a síndrome do impostor. Muitas pessoas acabam tendo, porque vestem uma máscara de produtividade no trabalho e a síndrome do impostor é uma coisa peculiar, porque quando a gente perde, a culpa é totalmente nossa, né? Mas quando a gente ganha é porque eu usei aquela máscara, é a máscara do impostor que ganhou, que fez sucesso, etc. Eu nunca ganho nada para minha autoestima. Eu sempre vou me sentindo aquele impostor, aquele fake, vamos dizer assim. Isso é outra coisa que a sinceridade pode ajudar. Se eu for eu mesmo, efetivamente, as críticas, quando forem bem pontuadas, vão ser construtivas, porque vão modificar o que eu realmente sou. E os elogios vão ser diretamente a mim, e daí eu posso conquistá-los verdadeiramente e senti-los, né? Então, qual é a dica de milhões para evitar, então, a síndrome do impostor? Sinceridade também. Eu efetivamente poder me sentir à vontade no local de trabalho para que eu possa ser um pouquinho do eu mesmo, tá? Não totalmente eu mesmo, mas uma parte de eu mesmo. Uma parte, né? Claro, tem uma questão na família, com os amigos, no trabalho, mas vai ser um pouquinho diferente a colocação daqui a pouco, né? 80% dá para ser, né? Não precisa ser 10%, mas 80% com certeza a gente pode ser. E não dá para ser 100% do tempo nós mesmos, porque acho que nem nós mesmos nos aguentamos 100% do tempo, né? Então, efetivamente, a gente poder ser suficientemente sincero para que essas expectativas sejam bem alinhadas. É quase aquilo que não consegue morar sozinho porque querer fugir de casa, fugir de si mesmo. Exatamente, de vez em quando a gente tem que fugir, por isso que os outros estão ali para nos ajudar nesse processo. Eduardo, e como é possível, então, buscar esse caminho, né, da tolerância pela sinceridade? Aí eu vou ser o velho psicólogo mala com aquela mesma dica que eu acho que todo mundo já deve ter escutado há muito tempo atrás, que é conversa, diálogo. Não tem outro jeito, eu tenho que dialogar. Por isso que eu não posso ficar esperando do outro essa expectativa romântica de que o outro vai me entender. Eu tenho que investir nessa relação. E o único jeito de investir nessa